Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Estamos começando o nosso encontro com a palavra de hoje. Seja bem-vindo à continuação do estudo versículo por versículo do Evangelho de João. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 9 e acompanhe conosco a leitura dos 12 primeiros versículos desse capítulo. Não esqueça, capítulo 9 de João. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Antes de iniciar o estudo do capítulo 9, gostaria de fazer alguns comentários sobre o que encontraremos nele. Vamos encontrar mais um ato simbólico de Jesus. No capítulo 5, ele curou um homem no tanque de Betesda e então iniciou uma acirrada discussão com os líderes religiosos. No capítulo 6, ele alimentou uma multidão de 5.000 famílias famintas e depois fez um sermão sobre o pão da vida no capítulo 7. Os irmãos de Jesus sugeriram que ele fosse para a festa dos tabernáculos ou das cabanas lá em Jerusalém. Este episódio foi o pivô de um diálogo do qual tiramos grandes ensinamentos. O capítulo 8 se inicia com Jesus conversando com uma mulher surpreendida em adultério, seguido pelo diálogo com os líderes religiosos e também, de certa forma, mais um sermão de Jesus. O capítulo 9 também começa com um ato simbólico: a cura de um cego de nascença. Essa cura que Jesus operou levou ao sermão A Luz do Mundo e a continuação da discussão com os líderes religiosos judeus que não creram nele, conforme vimos no capítulo 8. Acho que a essa altura eles já tinham concluído que seria impossível qualquer coexistência com Jesus e começaram a planejar uma maneira de levá-lo à morte. O capítulo 9 começa com uma pergunta muito importante. A impressão que temos é que Jesus e seus discípulos estavam apenas passando por aquele lugar e avistaram aquele cego. Aí então os discípulos fizeram a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os judeus criam piamente que a doença ou qualquer deficiência física era resultado direto do pecado. Alguém pecou, caso contrário, esta pessoa não seria cega. Esse era o pensamento deles, por isso perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Bom, aquele homem tinha nascido cego. Quer dizer que havia algum pecado na vida dos pais, que teriam sido castigados através da cegueira do filho. Assim era o que pensavam. Mas ainda hoje existem pessoas que pensam desta forma. Mas a resposta de Jesus caiu como um bálsamo. Jesus disse: Nem ele, nem seus pais pecaram. Seria difícil entender que a cegueira daquele homem era resultado de pecado. Os velhos rabinos acreditavam nisto.
Eles acreditavam que um bebê poderia pecar dentro do ventre de sua mãe antes de nascer. Milhões de pessoas hoje acreditam na reencarnação e que qualquer infelicidade desta vida pode ser consequência de vidas passadas. Converso muito com pessoas que acreditam nisto. Uma vez estava andando pela rua com uma dessas pessoas e passamos por um mendigo cego. Ele estava segurando uma latinha em uma das suas mãos e na outra ele tinha uma bengala. A bengala era vermelha e branca. Talvez aquilo servisse para nos indicar que ele tinha sido da Gestapo na última encarnação. Ou talvez tivesse sido um torturador que matava e arrancava os olhos de suas vítimas e por isso tinha nascido cego. Por isso considero as palavras de Jesus como um bálsamo. Nem ele nem seus pais pecaram. Ao mesmo tempo, nós nos deparamos com outra pergunta: se a cegueira daquele homem não era consequência do pecado dos seus pais nem dele, por que ele nasceu cego? Mais uma vez, Jesus tem um ensinamento profundo para nós. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu acho isso impressionante. Preparei um estudo bíblico para as razões por que sofremos. A Bíblia apresenta várias razões por que Deus permite o sofrimento na vida do homem, e principalmente do seu povo. Acho que foi justamente neste ponto em que os amigos de Jó erraram ao tentar consolá-lo. Eles também achavam que o sofrimento de Jó era resultado de pecado. Não era nada confortante para Jó ouvir que toda aquela infelicidade lhe ocorrera por causa de pecados em sua vida. Acho que até Jó pensava isto, mas ao mesmo tempo não conseguia aceitar que todo o seu sofrimento era causado por pecado em sua vida. Ele foi constante em afirmar que era justo. Ele tinha tanta certeza de sua integridade que questionou até a integridade de Deus por permitir tamanho sofrimento em sua vida. Mas seus amigos estavam convencidos de que o sofrimento era sempre resultado de pecado. De acordo com as Escrituras, antes do pecado entrar no mundo não havia doença, nem morte, nem suor para ganhar o pão e outras coisas. Por isso podemos dizer que a doença, a morte e tantos problemas insolúveis entraram no mundo como resultado do pecado. Uma das razões bíblicas por que o povo de Deus sofre é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Existe outra frase que já citei várias vezes em nosso programa e que se encaixa nesse contexto. Esta frase é de Robert Louis Stevenson. Ele diz: cedo ou tarde, todos experimentarão seu banquete de consequências. Às vezes este banquete é muito amargo. Às vezes o banquete de consequências é o resultado dos pecados na vida de um crente. Mas nem sempre este é o caso. Às vezes, a razão por que Deus permite o sofrimento na vida de uma pessoa é justamente por causa do que Jesus falou no capítulo 9 de João. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A Bíblia é consistente em ensinar, principalmente nos Evangelhos, que quando somos salvos por Cristo, Ele acende uma luz em nossas vidas. Antes de conhecermos a Cristo, não existe luz em nossas vidas. Agora que o encontramos, temos a sua luz. Jesus falou sobre isso no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Somos exortados a que, onde estivermos, devemos brilhar a luz de Deus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em João 15, versículo 16, Jesus disse aos apóstolos: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que Jesus quis dizer por eu os escolhi? A palavra grega usada aqui, ela sugere a ideia de estar estrategicamente posicionado, como um general posiciona suas tropas no campo de batalha para conquistar um objetivo específico. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, e vou posicioná-los estrategicamente como luzes, para que iluminem e sejam frutíferos. A maioria de nós busca a Deus e crê em Jesus Cristo com uma atitude egocêntrica, perguntando-se: que ganho eu vou ter com Jesus? Que ganho eu vou ter? Ao invés de pensarmos o que esta vida nova pode me dar, devemos perguntar: o que eu posso dar para Jesus? O que existe para Deus na minha nova vida? O que há para o Espírito Santo?
como tudo isto pode glorificar a Deus? Temos um ensino muito profundo aqui. Jesus disse que Deus permitiu a cegueira na vida daquele homem. O livro de Jó parece indicar que essas coisas acontecem por causa da vontade permissiva de Deus, mas vem de Satanás, com a permissão de Deus. Quando essas coisas acontecem, como por exemplo a cegueira daquele homem, devemos ter em mente, isto aconteceu pelo menos a cegueira desse homem, isso aconteceu para que a obra de Deus pudesse ser manifestada em sua vida. Jesus curou aquele cego de nascença, e esse foi um grande milagre. Uma outra coisa muito importante que você precisa lembrar é que João está preocupado em responder uma pergunta: quem é Jesus? E aqui nós podemos encontrar algo muito sério. A cura desse homem cego de nascença é uma dessas respostas de João. Sabe, aqui ele está mostrando que Jesus é o Messias. Jesus tinha sugerido que o propósito da cegueira daquele homem era para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, e também através da vida dele. E ainda acrescentou esta declaração impressionante sobre a obra de Deus nas nossas vidas. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Você já percebeu como Jesus era obcecado pela obra de Deus? Procure observar com que frequência Jesus menciona a obra de Deus. O capítulo 4 dá a entender que Jesus estava eufórico para conversar com uma mulher samaritana. Jesus até mandou os discípulos comprarem comida na cidade, que depois ele nem quis comer. Jesus pareceu estar transbordando de alegria porque a mulher tinha encontrado a água viva. Ele tinha feito a obra de Deus, ajudando aquela mulher a encontrar a água viva. E nesse contexto, Jesus fez a seguinte declaração: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe, tudo isso é um grande exemplo para todos nós. Estamos nós também eufóricos para fazermos a obra de Deus? Em todo o Evangelho de João, encontramos referências à obra que o Pai queria que Jesus fizesse. No capítulo 5, Jesus declarou que sua obra era uma prova de que ele era quem alegava ser, o que se ajusta a esse milagre do capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Mas eu tenho que parar por aqui, porque o tempo acabou. No próximo programa nós vamos continuar a estudar o capítulo 9 do Evangelho de João, se Deus quiser. Então, programe-se e esteja conosco outra vez. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.